Bom dia a todos. Bom dia. Eu pedia só que vocês, sempre que não estivessem a falar, que desligassem os vossos microfones, evitarmos o ruído de fundo, se faz favor. Sempre que quiserem intervir, basta ligar o vosso microfone clicando no ícone no canto inferior esquerdo, ou então se primirem a vossa tecla do espaço no teclado, funciona como uma aplicação de WhatsApp. Vocês, enquanto falam, podem imprimir a tecla. Quando largam a tecla, o microfone automaticamente desliga-se e assim não há esquecimento com o microfone ligado, ok? Bem, temos aqui 27 participantes, mais 2 pessoas a entrar. Penso que estamos todos. Vamos iniciar para não atrasar muito a apresentação, porque vocês cumpriram com o horário combinado, não têm que ser prejudicados para as pessoas ainda estar a chegar. Bem, o meu nome é Helder Costa, eu trabalho no grupo IEP AJL. Vamos falar hoje na nossa apresentação do ensaio não destrutivo de ensaio de estanquidade, o leak test. É um ensaio em que o técnico pode ser acreditado pela norma EN ISO 9712 e esta é uma técnica avançada, não é uma nova técnica porque ela já existe há algum tempo, mas não é muito utilizada por não se tratar de uma técnica convencional, pelo que vamos abordar de uma forma muito suave como é que funciona o ensaio leak test, para vocês terem um conhecimento de que equipamentos é que usamos e como é que o ensaio em si funciona, ok? Vou compartilhar convosco a minha tela, que é a apresentação. E então, como fui dizendo desde o início, vamos falar do ensaio de leak test. Ora bem, o ensaio de leak test vamos abordar em vários pontos o que é o vácuo, ok? Para que é que precisamos de vácuo para efetuar o ensaio de leak test? Vamos abordar alguns produtos e os seus requisitos de estanquidade. Vamos falar dos tipos de fugas existentes e o que é que são falsas fugas. As falsas fugas são algo que nós não queremos no nosso ensaio. Vamos abordar os principais métodos de detecção de fugas e vamos abordar também os principais métodos de detecção de fugas utilizando um gás sinalizador. O gás sinalizador que vamos utilizar neste caso será o hélio. Mais à frente vamos ver quais são as vantagens da utilização do hélio. Vamos falar da rastreabilidade dos ensaios e o que é que são fugas de referência. Por fim, o último tópico desta apresentação será abordarmos alguns pontos da norma europeia 1779, que é a norma referente ao ensaio de leak test. Ora bem, nós quando falamos de vácuo estamos a falar de pressões inferiores à atmosfera. Nós aqui, na imagem à direita, temos aqui os gases que compõem a nossa atmosfera e como vocês podem ver está aqui presente o hélio. Quando nós falamos de vácuo, nós falamos de necessidade de fazer vácuo nos nossos equipamentos porque precisamos de um espaço o mais limpo possível. No entanto, tudo está de alguma forma contaminado, o mais correto será dizer qual é o grau de contaminação admissível que nós admitimos para a nossa peça ou para o nosso ensaio. Temos aqui duas imagens, uma a cores e outra a preto e branco, onde vocês podem ver na imagem a cores os vários graus de vácuo existente na nossa atmosfera. Quando nós falamos aqui no solo terrestre, ou seja, a 0 metros de altitude, estamos perante uma atmosfera que é igual a um bar. À medida que vamos subindo em altitude na nossa atmosfera, vamos entrando em vários estágios de vácuo. Aqui à volta dos 50 km de altitude estamos perante um baixo vácuo. Okay? À medida que vamos subindo, vamos entrando nas pressões negativas pressões negativas na nossa atmosfera. Nós quando chegamos aqui por volta dos 100 km de altitude, nós estamos perante 1 vezes 10 elevado a menos 3 millibar. Isto é uma pressão negativa e é a zona onde nós começamos a ter alto vácuo na nossa atmosfera. À medida que vamos subindo a altitude, as nossas pressões vão diminuindo, ou seja, vamos aumentando a nossa pressão negativa. O nosso ultra alto vácuo está aqui mais ou menos centrado no 1 vezes 10 elevado a menos 7 millibar. As nossas imagens aqui à esquerda, temos 3 imagens onde temos 3 diferentes estágios de vácuo. Como vocês podem ver, aqui no vácuo, no ultra alto vácuo,
que é a nossa zona, desculpa, aqui nesta imagem, nós estamos perante o ultra alto vácuo. No entanto, vocês podem ver estas bolhinhas aqui dentro. Isto quer dizer que nós não conseguimos ter o espaço 100% limpo. Mas nós no ultra alto vácuo admitimos que este grau de contaminação comparando com os outros restantes estágios do vácuo, ok? Vamos então falar agora um bocadinho de alguns produtos e os seus requisitos de estanquidade. Como eu falei no slide anterior, nós no ultra alto vácuo nunca conseguimos ter um produto totalmente estanque. Então vamos definir gamas de sensibilidade admissíveis para os nossos equipamentos e nossos ensaios. Por exemplo, nos processos químicos, a nossa taxa de fuga admissível é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos por segundo. A transformação dos centímetros cúbicos por segundo para milibar-litro por segundo, temos aqui em baixo esta informação. Seguidamente temos dois tipos de produtos que requerem o mesmo grau de sensibilidade, ou seja, as nossas embalagens de bebidas e os airbags dos nossos veículos podem ter fugas. No entanto, essas fugas têm que ser no mínimo admissíveis de 1 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros cúbicos por segundo. Todos os equipamentos que cumpram com estes requisitos cumprem com o seu grau de eficiência na sua utilidade, ou seja, não temos o derrame de bebidas e temos um airbag eficiente em caso de colisão automóvel. À medida que vamos aumentando na perigosidade do equipamento, a nossa taxa de fuga admissível é sempre inferior, ou seja, nos circuitos integrados a sensibilidade é maior nos restantes equipamentos. E por fim, temos aqui um dispositivo médico que está inserido dentro do corpo humano, em que ele não é totalmente estanque. No entanto, ele admite uma taxa de fuga inferior a 1 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros cúbicos por segundo. Se ele cumprir com este requisito, é um equipamento eficiente e pode ser aplicado. Okay? Vamos abordar então que tipos de fugas nós podemos ter nos nossos equipamentos ou nos nossos ensaios. Os tipos de fugas podem advir de defeitos de construção. Defeitos de construção são eles, por exemplo, a ligação flangeada. Uma ligação desmontável pode ocorrer uma fuga entre as duas flanges. Podemos ter fugas nas ligações permanentes, ou seja, quando procedemos a uma soldadura, se ela tiver com alguns defeitos, poderá surgir alguma fuga das próprias soldaduras. Podemos ter fugas devido à porosidade do nosso material. Podemos ter fugas resultantes da variação de temperatura. Nós, quando temos variação de temperatura, podemos ter dilatação ou contração do material e nessas situações correrem fugas. Podemos ter fugas virtuais. Fugas virtuais, eu vou explicar mais à frente o que é que consiste uma fuga virtual. E, por fim, podemos ter fugas que não advêm dos defeitos de construção. Uma fuga que não advém de um defeito de construção são chamadas de fugas de permeação. Quem estiver a acompanhar a sessão pela webcam também poderá ver uma fuga de permeação que eu tenho aqui, que eu vou utilizar mais à frente numa demonstração prática, ok? Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade em colocá-la, senão continuaremos, ok? Como eu referi, iria-vos dizer o que é que são falsas fugas. Nesta imagem aqui à esquerda, nós estamos perante um equipamento que está fechado, ou seja, todo o seu interior está isolado. Nós vamos introduzir vácuo dentro do nosso equipamento, no entanto, das paredes do nosso equipamento poderá ocorrer desgasificação. O que é que vai acontecer? Alguns gases vão entrar na zona onde nós inserimos o vácuo. Neste caso aqui vai-nos dar uma indicação de uma falsa fuga, que não existe no nosso equipamento, mas que ocorre devido à desgasificação das suas paredes interiores. Isto poderemos ver aqui num gráfico, em que nós temos aqui uma fuga constante, em relação de tempo com pressão. À medida que o gás vai sendo libertado das suas paredes, vai-nos ocorrer aqui uma variação de pressão dentro do nosso equipamento. Por fim, uma fuga virtual, como eu falei anteriormente, o que é que eu ia explicar o que é que era, podemos ter uma fuga virtual que ocorre, por exemplo, numa ligação aparafusada. Nós temos aqui o nosso equipamento sobre vácuo no interior, mas quando procedemos aqui à ligação aparafusada, algum gás ficou aprisionado aqui neste balanceamento geométrico da ligação, aparafusada.
Então, durante o ensaio em si, todo o gás que está aprisionado nestas cavidades vai se libertar para a zona do vácuo e vai nos originar aqui uma falsa fuga, que é uma fuga virtual. Os principais métodos de detecção com fugas, de detecção de fugas, eu vou passar a explicar 3. O primeiro, não vou me estender muito na definição do método da bolha. Todos vocês já devem conhecer qual é este método da bolha, em que nós colocamos aqui uma tina com água. E este exemplo aqui é, por exemplo, uma câmara de ar de uma bicicleta ou de um motociclo, em que muitos de vós já devem ter ocorrido este problema, ter um furo na vossa câmara de ar e para descobrir o sítio da vossa fuga, vocês colocaram a vossa câmara de ar dentro de uma tina com água, colocaram pressão dentro da câmara de ar e foram rodando a câmara de ar, o seu perímetro todo, até ele ser mergulhado na tina, e na zona em que começou a borbulhar, vocês descobriram a fuga. Entretanto, colocaram a remenda e resolveram a situação. Este é o método mais simples de detectar uma fuga no nosso ensaio. Depois temos o método de detecção de fugas com variação de pressão, vamos abordar nos slides seguintes, e o método de detecção de fugas utilizando um gás sinalizador. Quando usamos um gás sinalizador, nós vamos utilizar este equipamento que eu tenho aqui ao meu lado. No final desta apresentação eu vou fazer as 2 demonstrações práticas utilizando um equipamento similar a este, utilizando um gás sinalizador. Como eu referi, a variação de pressão é um método de detecção de fugas Rayleigh, peço desculpa. E isto ocorre da seguinte maneira. Nós temos aqui o nosso item a ensaiar e vamos colocá-lo dentro de uma câmara estanque, que é esta zona aqui a azul. Estes negativos laranjas são apenas para preencher o volume da câmara estanque, para não termos grande necessidade de volume no seu interior. Nós vamos ligar aqui um equipamento que faça a monitorização da pressão. E o que é que nós pretendemos com esta situação? Nós pretendemos que colocar esta câmara estanque a uma determinada pressão, se ela no final do ensaio se mantiver, quer dizer que nós não temos nenhuma fuga. Se a variação da pressão no seu interior se alterar, quer dizer que estamos perante uma fuga no nosso equipamento. Nós, para calcularmos esta variação de pressão, nós poderemos usar esta fórmula que está aqui ao canto direito, em que a relação da taxa de fuga é o quociente da variação da pressão pela variação do tempo que o ensaio vai decorrer. Nós temos aqui um gráfico em que eu vou destacar aqui uma curva, por exemplo. Aqui a curva dos 60 segundos, se eu ao final de 60 segundos tiver uma perda de volume a rondar os 0,3 litros, quer dizer que nós estamos perante uma fuga de 1 vezes 10 levantado a menos 2 centímetros cúbicos por segundo. Desculpem, está em unidades milibar litro por segundo, acaba por ser a mesma coisa. Se o volume que sai ao final de 60 segundos for superior ao mencionado na linha anterior, quer dizer que a nossa fuga, por exemplo, ao final de 60 segundos, se for de 1,2 litros, quer dizer que a nossa fuga é muito inferior. Ok? É muito inferior, desculpa, é muito superior. Nós podemos comparar aqui depois, nas fugas iguais a 1 litro, em que, à medida que o tempo passa, para sair a mesma quantidade de volume do seu interior, temos determinado tempo decorrido. Isto vai nos determinar qual é a fuga existente no nosso equipamento. Quanto mais baixa for a nossa linha, menor é a nossa fuga existente, ok? Alguma dúvida na interpretação do gráfico? Vocês ainda continuam a ouvir, certo? Ok, vamos avançar. Outro método de detecção de fugas é utilizando um gás sinalizador. Neste caso vamos usar o hélio. Nós na nossa demonstração a seguir vamos utilizar o gás hélio, temos aqui uma garrafa de gás em que vamos utilizá-la para fazer uma demonstração. Porquê é que vamos utilizar o hélio? Porque o hélio é um gás inerte, não tóxico e não condensa. Isto é bastante importante para o nosso ensaio. Ele é leve e muito permeável. Se fosse um gás pesado,
ele iria estar na nossa zona de ensaio por muito tempo. Logo, isso não é um requisito que nós queremos. Nós queremos que ele desapareça porque precisamos ter resultados mais fiáveis. Ele é pouco abundante na atmosfera, ou seja, como é pouco abundante na atmosfera, é o ideal para nós fazermos o ensaio porque não temos a sua presença que possa indicar-nos falsos resultados. E ele é relativamente económico. Não é dos mais baratos, mas também não é dos mais caros. Okay? Em relação de qualidade-preço, é o ideal. Nós, de seguida, vamos ter os principais métodos de detecção com hélio. Ou seja, nós para detectarmos uma fuga com o gás sinalizador, temos aqui quatro esquemas que vamos ver de seguida. O primeiro esquema, utilizamos aqui o nosso equipamento ligado ao nosso detector de fugas. Vamos fazer vácuo no nosso equipamento e na parte exterior do equipamento vamos pulverizar toda a superfície com o gás sinalizador, que é o hélio. Se existir alguma fuga aqui no nosso equipamento, o hélio vai entrar dentro do equipamento, vai percorrer toda a ligação e vai chegar ao nosso detector que nos vai dar sinal de fuga existente no equipamento. Todo este percurso é muito rápido, não demora assim muito a ser executado. O segundo método de detecção de fugas com hélio, poderemos utilizar o mesmo sistema, no entanto, temos o equipamento dentro de uma campânula estanque. Esta campânula vai estar em vácuo, em que nós vamos inserir hélio no seu interior. O hélio pode estar sempre a ser aplicado ou podemos aplicá-lo apenas uma única vez. No entanto, ele vai ficar acumulado. Passado algum tempo, se existir alguma fuga no nosso equipamento, este hélio que está na campânula vai entrar para o equipamento e vai chegar ao nosso detector que volta a avisar da existência de uma fuga. Se o hélio não entrar no equipamento, quer dizer que não estamos perante nenhuma fuga, logo ele vai ficar sempre aqui dentro da câmara estanque. No terceiro exemplo, nós vamos alterar o nosso lado de ensaio. Neste caso aqui, nós estávamos a trabalhar anteriormente com o hélio por fora do nosso equipamento e agora vamos utilizar o gás sinalizador por dentro do equipamento. Nós temos aqui a garrafa de hélio a alimentar o equipamento no seu interior. Vamos colocar pressão dentro do equipamento com o gás hélio. Nós temos aqui o nosso equipamento de detecção de fugas e ele agora está ligado a uma sniffer. Neste caso, uma sniffer é um cheirador, que é um equipamento que eu também tenho aqui, que eu vou-vos mostrar de seguida. O que é que vai acontecer? Vamos utilizar esta sniffer em toda a superfície exterior do equipamento. Se essa sniffer cheirar o gás sinalizador, o hélio, quer dizer que ele está a sair do interior do equipamento, logo estamos perante uma fuga. A sniffer cheira o gás sinalizador e dá a resposta ao equipamento que vai nos dar uma indicação de uma fuga existente. Por fim, quarta demonstração do quarto método de detecção com hélio é utilizando na mesma um equipamento com hélio no seu interior. Vamos fazer vácuo numa câmara estanque e essa câmara vai estar ligada ao nosso detector. Aqui vai acontecer a mesma situação, se o hélio ficar dentro do nosso equipamento não temos fuga nenhuma, se ele conseguir sair quer dizer que tem alguma fuga na sua superfície e ele vai chegar, e o gás sinalizador vai chegar ao detector e vai nos dar indicação da fuga. Okay. Alguma dúvida que vocês tenham, estejam à vontade em colocar questões, podem deixar vossas questões no chat ou então podem falar comigo, é sempre bom ouvir a vossa voz. As fugas de referência que eu falei de seguida, que são as fugas que não advêm de defeitos de construção, elas podem ser, por exemplo, uma fuga de permeação. Esta fuga de permeação, ela tem um débito de fuga de 3,22 vezes 10 levantado a menos 5 milibar litro por segundo. O que é que acontece? Ela está sempre a libertar a mesma pressão ao longo do tempo da sua calibração. Isto é um produto calibrado anualmente em laboratório acreditado, em que nós poderemos usar esta fuga como referência para executar ensaios. Esta fuga vai ser utilizada numa demonstração com esta sniffer, em que eu vou introduzir no equipamento e ela vai nos dar sinal quando atingir os 3,2 vezes 10 levantado a menos 5 milibar litro por segundo e vai nos acusar que estamos perante uma fuga. Neste caso é uma fuga calibrada de comparação para os nossos ensaios. E esta fuga que eu estava a falar aqui é uma fuga idêntica a esta, em que ela tem hélio no seu interior. Okay?
Por fim, no último tópico da nossa apresentação, vamos abordar aqui a tabela das classificações das técnicas de ensaio segundo a norma europeia 1779. Esta norma eu não coloquei-a por ordem crescente da sua classificação e da sua técnica, mas coloquei-a por ordem do seu limite de detecção. Nós vamos começar a falar aqui no ensaio menos sensível, ou seja, ele tem uma sensibilidade de 10 elevado a menos 4 milibar litro por segundo, e à medida que vamos avançando aqui na norma, vamos falando de critérios mais rigorosos, com uma sensibilidade maior para o nosso ensaio. O ensaio, classificado como C3, é um ensaio da bolha com caixa de vácuo. Muitos de vocês já devem ter visto na indústria este tipo de aplicações. Ele é o ideal para reservatórios, em que não temos acesso ao lado oposto do equipamento. Por exemplo, na construção de um tanque, este equipamento, este ensaio é muito utilizado na inspeção dos fundos dos reservatórios, porque nós não conseguimos ter acesso à parte de baixo para efetuar outro ensaio não destrutivo nestas soldaduras. Nós para isto precisamos apenas deste equipamento, uma caixa de vácuo, uma bomba de vácuo e um líquido adequado. Neste caso aqui, nós fazemos com que a nossa superfície fique úmida com um líquido subfactante, aplicamos a caixa de vácuo e se aquilo começar a borbulhar, quer dizer que estamos perante uma fuga. No entanto, a sensibilidade do ensaio é muito reduzida. Vamos ver que temos aqui outros métodos de detecção muito mais sensíveis e muito mais rigorosos, que é o caso do seguinte. O caso do seguinte chama-se na mesma o ensaio da bolha, mas neste caso nós mergulhamos a nossa peça dentro de uma tina com água e introduzimos o nosso equipamento à pressão com o ar e poderíamos ver na nossa tina os borbulhar-se caso exista alguma fuga no equipamento. O nosso ensaio em termos de sensibilidade aumentou, apesar do o expoente ser superior, menos 5, mas menos 5 é mais sensível que menos 4, logo estamos perante um ensaio mais sensível. Com o mesmo tipo de sensibilidade, podemos utilizar aqui um ensaio da bolha, mas utilizando apenas um líquido. Muitos de vocês devem conhecer um espumífero que muitos técnicos de gás possam detectar fugas na instalação de gás doméstica, por exemplo. Quem tem uma caldeira ou um esquentador pode detectar fugas de gás com um espumífero porque vai aplicar um líquido na superfície da tubagem e se ela começar a borbulhar, tendo em conta que está à pressão, quer dizer que estamos perante uma fuga no nosso equipamento. Avançando nas técnicas da norma europeia, nós aumentamos a sensibilidade do ensaio para 10 elevado a menos 8 milibar litro por segundo se utilizarmos o ensaio da sniffer. Ou seja, nós utilizando o ensaio da sniffer, nós vamos colocar o nosso equipamento à pressão com hélio e no seu exterior vamos andar com a nossa sniffer, em português um cheirador, que vai estar a percorrer toda a superfície do equipamento a detectar se existe alguma fuga do hélio do interior para o exterior. Este ensaio permite detectar localmente qual é a fuga, ok? Avançando nas classificações, nós obtemos aqui uma sensibilidade de ensaio de 10 elevado a menos 8 milibar por litro por segundo no ensaio de pressão ou ensaio de acumulação. Qual é a técnica aplicável aqui? Nós temos aqui o nosso equipamento à pressão com hélio, criamos uma caixa de vácuo e esta caixa de vácuo vai detectar se está na presença de hélio ao final de algum tempo de ensaio. Apenas precisamos deste tipo de equipamentos e aqui temos o tipo de aplicações que poderemos usar neste ensaio. Por fim, a técnica mais sensível delas todas, temos a utilização de uma caixa de vácuo igual à inicial que eu falei. No entanto, temos aqui uma técnica diferente, porque em vez de aplicarmos um líquido na sua superfície e criarmos vácuo dentro da nossa caixa, nós vamos fazer diferente e vamos aplicar na mesma vácuo na nossa caixa. No entanto, do lado oposto do reservatório, no lado oposto da peça ou do equipamento, vamos ter a presença do hélio. E se o hélio entrar na nossa caixa de vácuo, vamos obter uma sensibilidade superior a 10 elevado a menos 10 milibar litro por segundo. E este é o ensaio mais sensível que podemos executar no nosso equipamento. Podemos concluir o seguinte, que o ensaio de leak test é bastante vantajoso devido a ele ser aplicável em materiais metálicos e não metálicos.
podemos concluir que ele é aplicável em várias geometrias de peças e equipamentos, ou seja, podemos aplicar num equipamento pequeno, podemos aplicar numa peça de soldadura, numa peça de fundição, numa peça de forja. Podemos fazer este tipo de inspeções em navios, em equipamentos sob pressão de baixas dimensões ou de grandes dimensões. Podemos ter uma localização exata da fuga existente e o nosso ensaio é muito célere. Vamos ver na nossa demonstração prática que a detecção da fuga dá-nos uma resposta imediata no nosso equipamento. Antes de vocês irem embora, eu gostava de perguntar se há alguma dúvida antes de avançarmos para a nossa demonstração prática. Porque nós para a demonstração prática necessitamos aqui de ligar o equipamento, ele faz algum ruído, por isso se vocês tiverem alguma questão antes de avançarmos para essa situação, estejam à vontade. Se não, avançaremos para a demonstração prática do nosso equipamento. Podemos avançar então para a demonstração prática, certo? Nós vamos ligar aqui o equipamento. Vamos aguardar, porque durante o iniciar do equipamento, ele tem no seu interior uma fuga de referência e ele faz uma autocalibração na sua fuga. Então ele agora está a ligar, vai sofrer uma autocalibração. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem colocá-la, estejam à vontade. Antes de iniciarmos a demonstração, já agora peço às pessoas que estão a assistir que têm algumas siglas apenas no nome. Se vocês colocarem o vosso nome que se inscreveram no webinar, seria recomendável para a emissão do vosso certificado de participação. Se vocês mantiverem apenas as iniciais, nós nunca vamos conseguir saber quem é as pessoas que estão aqui e não poderemos emitir o certificado de participação, ok? Se vocês, para renomearem o vosso nome, basta irem ao vosso nome e do lado direito clicarem em mais e renomear, ok? Apenas as pessoas com o primeiro e último nome é que poderão receber o certificado de participação. A parte mais demorada do nosso ensaio é mesmo o equipamento estar pronto quando o ligamos. Depois de ele estar ligado, vocês vão ver que é muito rápido. Ele neste momento está aqui a sofrer uma autocalibração. Ele diz aqui, só um bocadinho, ele está aqui, esta zona a cinzento, quer dizer que ele está a autocalibrar com a fuga de referência que tem no seu interior. Já reparei que algumas pessoas já estão a alterar o seu nome, agradeço. Se vocês colocarem o primeiro e o último, conforme se inscreveram, depois terão direito então ao vosso certificado de participação no webinar, ok? O equipamento é relativamente pequeno, ele é facilmente transportável para as nossas inspeções no cliente, nas obras e tudo mais. Pronto, acabou de fazer a autocalibração, ele está em stand-by neste momento, a partir daqui é tudo mais célere, a parte mais demorada foi mesmo o equipamento fazer a sua autocalibração. Nós aqui dentro do equipamento temos vários menus, um deles será o método de ensaio. Nós neste caso vamos utilizar dois métodos de ensaio, vou-vos fazer duas demonstrações, uma utilizando uma sniffer, que é o cheirador, e outra utilizando o vácuo. Vamos começar pela sniffer, eu seleciono o modo sniffer, e ele vai utilizar, a nossa sniffer é este equipamento que está aqui,
e ele, a partir desta extremidade, vai detectar uma fuga. Nós aqui temos uma fuga existente na nossa fuga de permeação. A nossa fuga é de 3.2 vezes 10 elevado a menos 5 milibar. A fuga tem uma saída por este orifíciozinho aqui. Quando eu colocar a sniffer, o equipamento vai acusar automaticamente a sua fuga. Então, vamos carregar em Start. Temos aqui o equipamento a iniciar. Ele diz para esperar um pouco. Está a assumir o método da sniffer. De seguida, ele vai dizer para medir. Quando ele disser para medir, basta encostar a nossa sniffer no equipamento que vamos inspecionar. Neste caso aqui, ele está a pedir para medir. Eu vou colocar aqui a sniffer no interior do nosso equipamento e ele começou logo a apitar porque já está a medir a nossa fuga. As cores das fugas, a cor da fuga passou de verde, verde é uma fuga aceitável, quando ela atinge o vermelho quer dizer que ultrapassa o valor da fuga de referência. Volto a repetir o ensaio, ele volta a detectar a fuga. Tira o sniffer da zona de ensaio, o equipamento automaticamente já não está a detectar a fuga, já não dá sinal nenhum. Se nós percorrermos o nosso equipamento, mal detectemos uma fuga numa soldadura, numa ligação desmontável, por exemplo, uma flange, ele vai logo acusar. Voltamos a repetir, por último, antes de passarmos ao método a seguir, eu vou encostar e estamos perante a fuga novamente. Volto a tirar, o nosso equipamento dá uma resposta imediata, automaticamente não está a detectar a fuga. Vamos trocar o método de detecção, eu vou terminar este ensaio e eu agora vou ao menu, novamente ao método, vou alterar o método para vácuo e vou iniciar o teste. O que é que vai acontecer? Eu vou iniciar o teste de vácuo e eu vou fazer vácuo dentro deste equipamento. Isto é uma simulação do equipamento que poderá ser na realidade, ou seja, podemos estar para a imagem, não consigo ver nada. Já vai há 5 minutos. Já escrevi e não vejo nada. Ninguém liga. Então, vocês não estão a ver? Estamos com algum problema. A quem não veja, eu perdi uma parte do som. E o Rui Sá também parece que perdeu uma parte do som. Então pronto. Mas voltou. Já voltou. Eu vejo perfeitamente. Eu ouço perfeitamente. Isto poderá ser problemas de ligação à internet, certo? Porque uns estão a ver, outros não estão a ver. Aqui está tudo funcionável, penso que deverá ser alguma falha de internet nas vossas ligações. Eu, contudo, vou repetir então, porque se algumas pessoas perderam a demonstração da sniffer, eu vou repetir, peço desculpa a quem conseguiu assistir, que vou tornar-me um bocadinho repetitivo, mas para quem não conseguiu assistir, eu vou repetir o ensaio, pode ser? Faz favor. Ok. Alguém que não esteja a ouvir, alguém que não esteja a ver, faça favor de dizer que eu aguardo mais um bocadinho. Desculpa? Olha, eu vou sair da reunião e voltar. Ok, eu aguardo só 2 minutinhos então. Ok, obrigado. Força. Esperem só 2 minutinhos para o pessoal conseguir fazer um restart à ligação. Eu penso que os colegas que não estão a ouvir ou não estão a ver têm a ver com quebras da ligação à internet. Porque eu estou a ver aqui feedback de muitas pessoas a dizer que estão sem problemas, que está tudo ok. Sim, o problema é que nós é que deixei de... ou cortou o som, mas a imagem não. Se fosse problema da internet, leva a imagem primeiro. Ok. Pronto, mas vamos tentar então restabelecer a ligação de toda a gente. Tem aqui pessoa a entrar na sessão. É do Zoom. A plataforma Zoom não é, mas por sua opinião. Não é a sua preferida? É mais, não. Pronto, vocês também podem dar o vosso feedback, nós também temos que ajustar ao ideal. Eu conheço várias plataformas de eu sugiro o Teams, como acho que é, para além de não ter limite de tempo na sessão, que não sei se tem a licença paga, mas... Sim, exato. Este não tem limite de sessão porque é a nossa sessão empresarial, nós temos todo o tempo para fazermos aqui uma videoconferência, o tempo que for necessário. Já não tem esse problema. Exatamente. E vocês, neste caso, o Zoom não precisam de o ter instalado, basta aceder ao link e usufruírem das videoconferências. No entanto... Não é. Ele pediu-me para instalar. Pediu? Ok. Eu tenho utilizado como formando e basta só aceder ao link e abre-me uma página web. Eu fiz isso, pensei que era assim, mas ele abriu-me o instalador
requeriu a instalação e só depois de instalar é que permite fazer o login. Não sei se eu fiz alguma coisa mal, ninguém sabe. Ok, não se preocupe. Entretanto, temos aqui os 29 participantes. Eu penso que toda a gente está a assistir. Eu tenho aqui uma questão da Eliana Lopes, que a fuga de referência de equipamento está sujeita a algum tipo de verificação e calibração. Bem, eu referi que a fuga de calibração tem aqui vários selos de calibração, neste caso um selo de calibração que foi a última. A última calibração foi efetuada em abril de 2020, ela é válida por 1 ano. Nós fazemos a calibração das nossas fugas de referência num laboratório acreditado, ou seja, as fugas de referência estão sujeitas à verificação interna pela parte da AJL e sujeitas à calibração externa por parte de um laboratório acreditado de metrologia de vácuo. Okay? Respondi à sua questão, Eliana? Penso que sim. A Eliana ainda está com... Posso intervir? Ok, obrigado. Diga. Posso intervir? Esteja à vontade. Diga. Portanto, eu penso que a Liliana também se referia relativamente ao equipamento. Mas o equipamento em si é verificado periodicamente no fabricante. Exatamente. Portanto, nós não temos que calibrar equipamento, temos que calibrar as fugas de referência e, entretanto, manter as capacidades do equipamento, sendo que é sujeito periodicamente à revisão. Exatamente. Certo? A questão da Eliana era a fuga de referência do equipamento. Ela não se referia ao equipamento em si. Ok, é que muitas vezes também se põe a questão do equipamento. Pronto. Exatamente. Okay. Mas pronto, respondemos então às duas questões, às duas partes. Exatamente. Tanto o equipamento como as fugas. Pode aparecer essa questão também. Tá, obrigado. Sim, muito obrigado. Vou desativar. Tá, obrigado. Bem, penso que que as pessoas que pediram para reiniciar a sessão já voltaram. Eu vou então demonstrar novamente o método de detecção com a sniffer. Eu vou voltar a alterar aqui no equipamento do método de detecção, que eu estava no vácuo. Eu vou selecionar o método de detecção de fugas sniffer. Outro lado, tira zoom se eu preciso. Está selecionado o método de detecção de sniffer, que a sniffer é este equipamentozinho aqui. E ele vai conseguir cheirar o nosso gás sinalizador a partir desta extremidadezinha. Nós temos a fuga de permeação, que tem um débito de 3.2 vezes 10 levantado a menos 5 milibar litro por segundo, em que a fuga existente, a simulação de fuga, sai por este orifício nesta extremidade. Eu ando com a sniffer em volta do equipamento, ele não detecta fuga nenhuma. Aliás, eu primeiro, peço desculpa, tenho que iniciar o ensaio. E ele pede para aguardar, só depois é que vai me pedir para medir se existe fuga ou não. Ele está a pedir para aguardar, está a assumir o método de detecção. Neste momento ele já pede para medir. E eu faço medições no equipamento, aqui nas suas paredes laterais, e não tenho presença de fuga nenhuma. E estou muito perto da nossa fuga de referência. Ando aqui nesta zona e não detecta nada. Só perto do orifício de saída de fuga, ainda não cheguei ao local e ainda não apitou. Ou seja, tem que introduzir mesmo perto da fuga e o nosso equipamento vai assumir a fuga existente na nossa fuga de permeação. Eu mal retire a sniffer, o nosso equipamento deixa de dar resposta de fuga existente. Eu posso continuar a nossa inspeção em zonas perfeitamente aceitáveis, não existe fuga nenhuma, no entanto volto a encontrar outra fuga e o nosso equipamento volta a assumir a fuga existente. De seguida temos que terminar a inspeção com este tipo de método. Alguma dúvida acerca deste método? Conseguiram assistir nesta situação? Conseguiram ter som, ter áudio, ter áudio e ter vídeo? Ok? Penso que sim. Ok, está toda a gente a acompanhar. Nós encerramos a inspeção pelo método sniffer e de seguida vamos fazer uma inspeção com o método de vácuo. Voltamos ao menu do método, escolhemos o menu de ar de vácuo, de alto vácuo, e está selecionado. Era esta a fase em que nós íamos, em que eu estava a dizer que este tubo cinzento é a simulação do nosso equipamento. Ele pode ser um equipamento de soldadura, pode ser um equipamento de fundição, pode ser um equipamento sob pressão, pode ser tudo e mais alguma coisa. Neste caso estamos a simular um equipamento com esta geometria, porque tem uma ligação ao nosso equipamento para demonstração.
eu vou aplicar um gás sinalizador em todo o equipamento para detectar se este equipamento está perante alguma fuga. Nós, como gás sinalizador, temos aqui atrás uma garrafa de hélio. A garrafa de hélio está ligada a esta pistola, em que eu vou aplicar hélio em todo o equipamento e ele vai acusar se tem fuga ou se não tem fuga. Neste momento eu vou-vos mostrar que não existe fuga nenhuma no nosso equipamento, logo eu carrego em Start no equipamento, eu vou aplicar hélio em todo o equipamento e ele não vai apitar porque não está perante nenhuma fuga. Uma coisa muito importante na aplicação do hélio, tendo em conta que ele é mais leve, quer dizer que o hélio vai subir. Como ele vai subir, eu devo começar a minha inspeção pela zona superior do equipamento para a inferior. Porque se eu tiver uma fuga aqui, aplicando o hélio, ele detecta. Mas depois, se eu tiver uma fuga aqui ao meio, se eu começar por baixo, o hélio vai subir e eu não sei se a fuga está em baixo, ou se está ao meio, ou se está no topo. Ok? Estão-me a fazer entender? Então, o equipamento está pronto a medir. Nós temos aqui uma opção de reset point, é o ponto a partir do qual ele vai começar a apitar para nós rejeitarmos para nós avaliarmos se tem uma fuga superior ou inferior ao admissível. Neste caso, o reset point está aplicado para 1 vezes 10 levantado a menos 6 milibar litro por segundo. Quer dizer que nós aceitamos fugas inferiores a este débito. Se a nossa fuga for superior a este débito, o equipamento vai apitar e nós temos que agir como uma não conformidade no nosso ensaio. Ele está determinado para esta medição, aceitamos esta situação, eu vou aplicar o hélio em todo o equipamento e o equipamento não apita. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não existe no nosso equipamento nenhuma fuga referente ao ponto que eu meti para rejeitar. Ou seja, o reject point é de 1 vezes 10 levantado a menos 6 milibar litro por segundo e ele, com uma fuga superior a este débito, está ok. Mas ele, no entanto, poderá ter alguma fuga, existente, mas com um débito inferior a este, certo? Não sei se estão a conseguir ver, está aqui o reject point, ok? Nós, neste caso, não estamos perante nenhuma fuga, mas queremos simular uma fuga no nosso equipamento. Para isso, nós vamos só fazer o seguinte, vamos encerrar este ensaio e vamos introduzir um defeito no nosso equipamento. O que é que nós vamos usar para isso? Vamos usar um fio de cabelo. Não será o meu, porque não é assim muito comprido, mas eu tenho aqui uns cabelos dentro desta saquinha e eu vou introduzir um defeito no nosso equipamento. Podes abrir a porta. Estiveste dentro? Um fio de cabelo é algo muito estreito, muito fino, mas é o perfeito para simularmos uma fuga pequena no nosso equipamento. Nós vamos introduzir estes fios de cabelo na extremidade do equipamento. Isto tem uma junta vedante, ok? Eu vou novamente encerrar o nosso equipamento porque vamos precisar de fazer vácuo no seu interior. Peço desculpa, só um bocadinho. Se alguém tiver sem som ou sem imagem, faça a favor de dizer antes de eu continuar. Pronto, o que é que sucede? Nesta situação nós tínhamos equipamento sem fuga nenhuma. Neste caso, agora introduzimos uns fios de cabelo na sua extremidade para simular uma fuga. Vamos aplicar na mesma o gás sinalizador hélio, de cima para baixo, e quando ele detectar uma fuga no nosso equipamento, nós temos definido o reject point em 1 vezes 10 levantado a menos 6. Se a fuga for superior a esse débito, o nosso equipamento vai dar sinal e vamos estar perante uma fuga. Ok? Nós, neste caso, temos já o método selecionado, carregamos em Start para iniciar o ensaio e ele está a fazer a preparação, está a fazer vácuo dentro do nosso equipamento e ele faz um teste inicial. Porquê? Porque nós aplicamos hélio. Nós aplicamos hélio aqui nesta sala.
então o pouco que aplicamos ainda está aqui dentro. Então o nosso equipamento já está a acusar a fuga com o pouco hélio que está aqui dentro. Nós agora temos aqui a porta aberta, estamos à espera que o hélio saia. Peço só um bocadinho. E ele ainda está com bastante hélio aqui no interior da sala, pelo que ainda já está a aparecer aqui a vermelho a nossa fuga. Nós cortámos o som para não ser um bocado irritante. Isto hélio foi da demonstração anterior. Estamos aqui num espaço fechado, ele ficou aqui acumulado. Daí ser importante fazer a inspeção de cima para baixo, porque se fizermos de baixo para cima, vamos aplicar hélio em todo o equipamento de uma vez só e depois não conseguimos detectar a sua zona de fuga. Ok, uma coisa que nós fizemos aqui no equipamento para acelerarmos o processo foi, nós tínhamos um rejet point de 1 vezes 10 levantado a menos 6 e agora eu alterei o rejet point para 1 vezes 10 levantado a menos 5. Ou seja, a nossa sensibilidade do ensaio diminuiu, mas o hélio presente aqui na nossa sala já não é suficiente para ele estar a acusar a sua presença. Como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui com o rejet point. Desculpa. Estamos aqui com o rejet point de 1 vezes 0 levantado a menos 5 e os nossos valores já estão a verde porque não está na presença de nenhuma fuga detectada com hélio. Ok? Nós agora vamos poder iniciar o ensaio em que já pede para medir a nossa fuga existente no equipamento. Eu vou aplicar hélio de cima para baixo, no entanto a nossa fuga está situada na parte superior. Eu mal aplico hélio, o nosso equipamento vai acusar a sua presença. Peço só desculpa. Vou aplicar agora o hélio. Como podem ver, o equipamento está sem... Espera aí que nós desligamos o som. E o equipamento começou a acusar a presença de hélio na parte que nós supostamente inserimos de vácuo, ok? E agora isto vai, enquanto o hélio estiver presente dentro do equipamento, ele vai continuar a apitar. Este aviso sonoro pode ser manobrado aqui com o volume, pode ser totalmente desligado, mas o que nós queremos na prática é, em meio industrial, ouvir este som e ser detectável. Eu vou novamente aplicar, entretanto a concentração de hélio já diminuiu na nossa fuga, eu vou repetir o ensaio, vou aplicar hélio novamente e já estamos outra vez com uma fuga existente no nosso equipamento. Ok? A nossa fuga é superior ao rejet point assimilado. Nós neste caso podemos voltar a alterar o rejet point para o valor que estava definido anteriormente, porque a concentração de hélio está a sair com alguma rapidez neste momento. Vamos alterar o rejet point para um valor mais sensível, para 1 vezes 10 levantado a menos 6. E vocês estão a ver que a concentração de hélio dentro da sala ainda acusa esta quantidade de fuga. Se eu alterar o valor do rejet point para menos sensível, automaticamente já não estamos perante uma fuga inaceitável. Nós podemos depois, no entanto, ter várias escalas de fugas de rejet point para determinados tipos de ensaios. Depois também isto é um requisito do cliente que vai determinar qual é a fuga que o seu equipamento poderá ter, como nós vimos naqueles requisitos dos produtos na fase inicial do ensaio, ok? Nós neste caso aqui podemos terminar o teste, conseguimos fazer as duas demonstrações, toda a gente conseguiu acompanhar em termos de áudio e vídeo. Tem alguma questão antes de terminarmos a sessão? Estejam à vontade de fazer perguntas. Temos aqui uma pergunta de um colega no chat. O nosso colega que está a assistir, Inês Veríssimo, pergunta qual dos métodos apresentados na detecção de fuga, qual é o mais prático, tendo em consideração o tempo, o custo e a metodologia de ensaio a realizar nas instalações do cliente.
Ora, isto depois tudo depende um bocado do equipamento, ou seja, se estivermos a falar de grandes equipamentos, nós temos que pensar o seguinte: será mais barato fazer vácuo no nosso equipamento e aplicar momentaneamente hélio em algumas superfícies, ou será mais barato introduzir todo o equipamento sob pressão, imagino de 500 litros de volume, com hélio no seu interior? Isto depois tem uma relação de peças que queremos ensaiar, tipo de componentes, isso depois é aplicável a caso a caso. Para umas aplicações a Sniffer é o adequado, para outras aplicações o vácuo é o melhor. Isto depois tem que ser jogado com as necessidades do cliente, não há uma coisa pré-definida de raiz, ou seja, daí eu falarmos os dois métodos, são os mais praticados, mas depois tudo depende do requisito do cliente e depende da sensibilidade que o cliente requer para o seu ensaio. O método de vácuo é muito mais sensível que o método da Sniffer. Consegui esclarecer a sua situação? Ok, muito obrigado. Já deu o feedback. Também, Helder, posso acrescentar, talvez, que às vezes as condições locais condicionam-nos muitas vezes à seleção do método. Exatamente. Muitas vezes. Porque os clientes às vezes querem fazer um ensaio de hélio, às vezes nem sabem a sensibilidade que requerem, nós temos que estudar essa sensibilidade para apresentar a proposta e depois ainda temos que fazer uma verificação local para ser fazível, não é? Basicamente. Exatamente. Neste caso é caso a caso, não conseguimos... Até caso a caso, como você disse muito bem, porque é muito difícil dizer o que será mais favorável, menos favorável, mais barato, menos barato, é muito difícil. Exatamente. É orçamento, a não ser que sejam coisas de série, isso aí sim. Okay. Exatamente. Pronto, se depois uma questão prática é, se tivermos muita quantidade, o que custa é o primeiro, que depois todo o processo será autónomo e será muito mais rápido. Alguma questão da vossa parte? Estejam à vontade em fazer questões, perguntar o que vocês quiserem. Não há nenhuma questão, é isso? Se calhar tenho que ir tomar café para... É assim, a apresentação foi um bocado, um pouco superficial, porque isto é um ensaio que requer muitos assuntos, ou seja, tentei-vos transmitir o que é que o ensaio faz, a que é que se faz, que tipo de detecção é que se pode fazer. Se tiverem alguma questão acerca disso, estejam à vontade. Aqui um colega perguntou se vai ter acesso à apresentação. Neste caso eu não tenho a certeza, mas talvez terão resposta quando receberem o vosso certificado de participação. Se tiverem acesso à participação, será divulgada nessa situação. Eu não estou a gerir essa parte, não tenho conhecimento, mas quando receberem o certificado de participação, se tiverem acesso à apresentação, a apresentação será disponibilizada nessa altura. Olha, se estiver disponível, sei lá, um exemplo de um promotador, calor, digamos, as etapas que nós normalmente fazemos para fazer na aplicação do ensaio de hélio, se estivesse disponível aí, para mostrar, olhar uma aplicação. Aqui neste momento preparada não tenho, mas posso lhe dizer como é que se faz na prática. Exatamente. O que poderíamos fazer é o nosso feixe tubular do promotador, poderíamos criar vácuo no seu interior, exatamente. Poderíamos fazer vácuo nos feixes tubulares do equipamento, ou então fazer o contrário, introduzir hélio nos feixes tubulares e a partir da Sniffer pelo exterior andar tubo a tubo, fazer a pesquisa de fugas existentes nos promotadores. Então, aquela questão dos setores que nós muitas vezes criamos para facilitar a vida, por causa da rentabilidade, sei lá, uma placa tubular, a gente divide em 4 setores, se um setor estiver fuga, então é que vamos à procura do tubo, enfim. Exato, ou seja, dividir em vários quadrantes, divide o promotador em vários quadrantes e depois faz uma pesquisa quadrante a quadrante e consegue ter a sua zona de fuga mais definida. É isso que queria dizer, certo? Deixei de ouvir, você desligou o microfone. Não, eu desliguei, eu só ligo quando vou falar, senão pode haver interferência, mas estou a ouvir muito bem. Agradeço. Estou a ouvir muito bem, obrigado.
Não vejo as pessoas, parece que têm vergonha de mostrar a cara. Pá, eu sei que está tudo com cara de Covid, pá, Eu disse que assim, não é, tendo em conta as últimas circunstâncias, nós não vemos 20 pessoas ao mesmo tempo de uma vez agora, né? Por isso esta situação é o ideal para nós vermos 29 pessoas em simultâneo. Não é todos os dias que podemos fazer isso agora, né? Agora só podemos estar 10 a 10, né? Por isso precisávamos de 3 sessões para vermos todos ao mesmo tempo. Tens razão. Olha, tem aqui uma pergunta do Frederico Matias, que era, em termos de refinarias petroquímicas, a única técnica utilizada é a caixa de vácuo e principalmente nos tanques. Os permutadores, ok? Em permutadores só detectamos a fuga na selagem do tubo, espelho ou em qualquer ponto do tubo. É assim, desde que tenha, começando pelo fim já agora, desde que tenha acesso à superfície em qualquer zona do tubo, poderemos estar perante a detecção de fugas em qualquer zona do tubo. Depois depende da técnica que devemos utilizar. Imagine, se você fizer vácuo dentro do equipamento e introduzir depois, fizer uma pesquisa com a introdução do hélio dentro do vácuo, você poderá detectar uma fuga, mas não consegue determinar especificamente a sua zona. Para isso precisa tirar o corpo do permutador e depois ir pesquisar localmente em todo o comprimento do tubo, do feixe tubular, onde é que está a fuga. Mas para isso precisa ter acesso ao interior do corpo. Poderá fazer por rastreio se ele tem fuga ou não, e consegue determinar em que tubo é que está essa fuga, tendo em conta que ou insere hélio dentro do tubo ou vácuo, por uma das formas ou outra consegue detectar qual é o tubo que está com fuga. Agora, a fuga em si, no seu comprimento, terá que ter acesso à sua zona. Depois, é assim, a outra questão, já agora para terminar para o Frederico, perguntava que a técnica da caixa de vácuo é principalmente usada nos tanques. Por questões práticas, tem sido usada a caixa de vácuo com a aplicação de um líquido, por exemplo, água misturada com um detergente liquefatante para simular as bolhas, com a caixa de vácuo. No entanto, se houver condições, poderemos aumentar a sensibilidade do ensaio e fazer um ensaio com hélio ou então com vácuo. Ok? Penso que respondi às suas perguntas, Frederico. Neste caso, tem aqui o João Ferreira a perguntar quanto aos critérios de aceitação das fugas, como proceder. Ora bem, isto aqui tem o requisito cliente. Imagine, se você constrói equipamento sob pressão e determina, o seu fabricante é que determina qual é a fuga aceitável que o seu equipamento poderá ter. E o cliente, neste caso, quando adjudica uma proposta, vai dizer que nós temos que fazer um ensaio com um critério de aceitação de X valor. Imagina, aceita uma fuga de 3.2 vezes 10 levantada a menos 5 milibar. Tudo o que seja detectável acima deste critério será recusado. Se não houver nenhuma fuga acima deste valor, teremos que aceitar, ou seja, o ensaio torna-se aceitável. Mas neste caso não somos nós que definimos quais são os critérios de aceitação, mas sim o cliente que define qual é o seu critério de aceitação. Depois, depende, isto como requer a definição do cliente, o cliente sabe quais são os critérios de aceitação que são definidos. Imagina, uma metalomecânica tem um cliente para o qual o contrata para construir equipamento, o equipamento tem uma aplicação definida, seja para a indústria de petróleo e gás, seja para a indústria alimentícia, para a indústria aeronáutica. Há vários critérios que devem ser estabelecidos e aí ao cliente, quando adjudica a proposta, que vai definir o que é que devemos aceitar ou não. Ficou esclarecido, João? Sim, senhor, ficou esclarecido. Bem, entretanto, vocês pensem em alguma pergunta mais que queiram fazer? Ainda estamos dentro do prazo, nós estipulámos 1h30, só passou 1 hora, por isso temos meia hora para ficar aqui a conversar caso queiram, estejam à vontade. Meia hora. Mas você é muito rápido, pá, tinha que explicar devagarinho. É assim, se fui demasiado rápido... Não, foi bastante claro e também, como você disse bem, isto é os princípios, porque depois é claro que há contas a fazer, há muitas coisas pelo caminho, se calhar se você quiser explicar como é que por vezes o tempo, sei lá, como é que se diz? Ensaio. É?
O tempo de ensaio. como é que pode variar em função das bombas de vácuo, se for por vácuo que se tem disponível até obter o... Portanto, isso também Nós é podemos ter, variável. podemos ter tempos de ensaio de 24 horas. Podemos fazer o método de Mas nós às acumulação. vezes temos que fazer tempos de acumulação enormes. Exatamente. Porque não temos muitas capacidades de fazer o vácuo, por exemplo, ou temos uma fuga muito baixa que se quer detectar, e então obriga-nos a ter tempos de... Isso são cálculos, não é? Que é isso que é o nosso know-how também, não é? Exatamente. Nós poderemos, como eu estava a referir, podemos ter um ensaio de acumulação de 24 horas e medir posteriormente às 24 horas de ensaio, medir qual é a acumulação de hélio no seu interior para saber se há alguma fuga ou não. Isto depois tudo depende da aplicação que se quer e da exigência e da sensibilidade. Porque tem a ver também com as pressões parciais criadas do hélio, não é? Ou seja, temos um grande equipamento, temos que meter muito hélio para ter uma pressão suficientemente elevada para termos tempos de acumulação também baixos ou razoáveis, senão podemos passar uma semana à espera. Mas pronto, no que respeita à apresentação, foram vários tópicos de detecção de fugas, de métodos de detecção. Se há alguma dúvida eu posso voltar atrás e explicar, estejam à vontade. O João disse que não dá para conversar em termos de ser rápido, foi isso que queres dizer? Estava a dizer... ok. Foi para vocês também cativar a vossa atenção. Se fosse mais pausado, se calhar distraía-se com outras situações. E as pessoas estão em casa, estão a trabalhar e há sempre outros desvios de atenção que podem... Tem que ser, cá estamos. E assim a cativar a vossa atenção para a sessão toda. E então, mais alguma questão? Tem aqui uma questão, não é questão, penso... Espera aí que passou aqui. Ok, foi aqui o Frederico que agradeceu, ok. Ok, o Frederico comentou para mim apenas que ele tem conhecimento que nas refinarias apenas é utilizada a caixa de vácuo. É muito usada, mas é tal situação, a sensibilidade do ensaio é menor, só que no entanto é um ensaio mais barato, daí os clientes requererem esse tipo de ensaio. E o Frederico disse que achava interessante as questões dos permutadores, que existem em muita abundância nas refinarias, que seria um método aplicável do leak test. E então, deixa-me saber... Eliane, posso acrescentar que a minha experiência no que diz respeito às refinarias, por exemplo, a Repsol aposta muito, é um dado que é importante, aposta muito em permutadores onde é difícil ou quase impossível fazer ensaios hidráulicos periódicos por causa do produto e conseguiu, e muito bem, a autorização do Ministério, portanto da Delegação Regional, na altura era a Delegação Regional de Évora, a substituição dos ensaios hidráulicos por leak test e outros, como teste substituto de ensaio hidráulico, com grandes vantagens, porque para além da sensibilidade, e portanto não deixa margem de dúvidas, porque nós com o ensaio com água, nos permutadores, enfim, é o que é, ou com ar, nós estamos perante um ensaio de hélio que é super sensível e, se for bem feito, a detecção é rápida, eficiente e não deixa margem para dúvidas. Esse ensaio foi considerado válido para as partes do permutador e substituiu o ensaio hidráulico que era impossível fazer atendendo às condições dos permutadores. Isto é uma boa aplicação nas refinarias que nós ansiamos que, como prestador de serviços, como é óbvio, ansiamos que seja uma opção para não só a Repsol que conseguiu passa a propaganda, essa prerrogativa, como outras refinarias e outras empresas, não é preciso ser só refinaria, que precisam da manutenção e dos ensaios de periódicos nos seus equipamentos. Sem dúvida que tem vantagens. Nós fazemos todo o suporte, digamos,
técnico de argumentação para suportar, digamos, a decisão favorável das autoridades nessa substituição ou dos organismos que neste momento já têm voto na matéria para dar o apoio à substituição dos ensaios. Claro que nós fazemos o ensaio, não somos, na Jorge Lima, organismo de inspeção para validar, mas neste momento, jogamos em conjunto, obviamente. Era isso que eu gostava de dizer. Histórico, não é? Tem aqui uma questão da Eliana, já agora, a Eliana foi ao chat e enviou diretamente para mim, Heller Costa, mas eu estou a gerir a ação de formação com o nome EP Formação, mas no entanto também tem aqui a minha sessão de Heller Costa iniciada, por isso eu tive acesso aqui à pergunta. Que a Eliana pergunta que a sala onde se realiza o ensaio com hélio, se tem que ter alguma característica. Assim, não terá que ter grandes requisitos, no entanto terá que ser uma área ventilada, arejada, porque nós precisamos que o hélio não se acumule na zona de ensaio, que é o caso que aconteceu aqui na nossa sala. Nós estamos aqui numa sala de 15 metros quadrados, em que tivemos que abrir a porta para o gás de hélio que nós aplicámos no primeiro teste, quando não tínhamos nenhuma fuga no nosso equipamento, que ele saísse daqui, porque quando eu introduzi a fuga com os cabelos na extremidade aqui do equipamento, ainda tínhamos uma acumulação excessiva dela e ele começou logo a apitar, ou seja, ok, a Eliana pediu para repetir porque ela bloqueou a sessão. Já está a ouvir, Eliana, certo? Ok. A Eliana já está a ouvir, ela perdeu a ligação. É o seguinte, nós precisamos ter o único requisito essencial neste ensaio de hélio é que a área seja ventilada o mais possível. Porquê? Nós precisamos que o hélio não fique acumulado na zona de ensaio. Nós aqui fizemos um teste nesta sala de 15 metros quadrados em que aplicámos hélio no nosso equipamento para detectar uma fuga. Neste caso não existia no primeiro teste, no entanto abrimos a porta da sala para o gás hélio poder sair. Ele não saiu imediatamente quando introduzimos aqui uma fuga na extremidade do equipamento com os cabelos. Então o equipamento começou logo a acusar a presença de hélio porque ainda havia grande acumulação. Ou seja, o grande requisito é que a área seja ventilada. Ok, a Liliana voltou a perder a sessão. Espera aí que eu vou ter que... Ok, então claro. Espera aí que a Liliana voltou. Ok, já está cá outra vez, certo? Aqui a Eliana estava a ouvir, entretanto voltou. Sim, ok, já está a ouvir. Resumidamente, Eliana, é o seguinte: o hélio tem que, a sala em si, o espaço industrial tem que ser ventilado, porque nós queremos que o hélio seja facilmente extraído do local que estamos a ensaiar. Aplicámos hélio no primeiro teste, não tínhamos nenhuma fuga no equipamento. Quando introduzimos a fuga, que é os cabelos na extremidade do equipamento, ainda estávamos numa grande concentração de hélio aqui dentro da sala. Logo, sem aplicar mais hélio, ele começou logo a assumir a fuga. Ou seja, não havia ventilação suficiente. Nós abrimos a porta da sala, aguardámos um tempo e então o gás hélio foi saindo e nós pudemos fazer um ensaio com os cabelos e então detectar a fuga. Conseguiu agora ouvir a explicação? Esta é a única característica que é necessária para as instalações. Ou seja, seja uma área ventilada para não haver acumulação de hélio que vão dar falsos resultados, porque nós podemos estar a procurar uma fuga e, entretanto, ele acusar hélio noutra zona onde já passámos há algum tempo atrás. Eu poderei também dar Só um bocadinho, já agora, Eliana, só para terminar, Eliana. Por exemplo, há uma pergunta: podemos verificar várias peças em seguida? Não é possível? É possível. O que acontece? Nós fazemos, se tivermos uma bancada de teste, nós começamos numa extremidade e podemos levar um ensaio peça a peça. Não há problema nenhum. Ou então, se estivermos a falar de um reservatório sob pressão, por exemplo, em que ele tem 15 metros de altura, nós devemos começar a aplicar o hélio de cima para baixo, por causa da necessidade do hélio desaparecer, que ele é mais leve, vai subir, e aí podemos fazer um ensaio a um equipamento muito grande ou a vários equipamentos, desde que tenhamos um trabalho em série em que podemos deslocar de peça para peça, ou então fazer ensaio a uma peça, retirar e voltar com outra. Se a área for suficientemente ventilada, o hélio vai dispersar e não vamos ter problema nenhum em executar o ensaio.
Ou seja, para concluir, a sua pergunta é, uma área ventilada resolve a situação. Não precisamos ter um ar forçado, desde que tenha, por exemplo, 2 aberturas, 2 portões, um aberto em cada extremidade, se resolverá o problema. Penso que ficou esclarecido. Engenheiro Cássio, interrompi, peço desculpa. Pode... Não há problema. Só para acrescentar o seguinte, é muito mais relevante ter uma área ventilada quando nós estamos a trabalhar com a técnica do vácuo. Portanto, quando nós estamos a trabalhar com o sniffer, é mais fácil obter, pronto, porque estamos no fundo. Agora, quando nós estamos a trabalhar com o vácuo, é que se o ambiente estiver, e é terrível o hélio para isso, se o ambiente tiver um restrício de hélio, portanto a bomba de vácuo vai, portanto o sistema vai digamos, absorver esse hélio com toda a facilidade, e nós vamos ter uma indicação, digamos, que não sabemos qual é a origem, ou seja, vamos ter problemas de falsos alarmes, não é? E sim, o sniffer também é relevante, mas é menos do que se trabalharmos com a técnica de vácuo. Exato. Tenho aqui 2 perguntas, eu vou começar pela mais anterior. A João Ferreira, que é, para a aplicação em pipelines enterrados, temos alguma experiência nestes equipamentos? Não tem sido feito grandes equipamentos enterrados, ou seja, não tem sido prática. No entanto, é aplicável, desde que você tenha acesso pelo menos a uma extremidade do equipamento, porque nós precisamos detectar ou fazer vácuo no nosso pipeline ou introduzir hélio no seu interior. Precisamos ter, no mínimo, acesso a 2 extremidades, que é para fazermos a introdução de um lado e a detecção do outro. Ok? Sim, senhor. E o Mário Pombeiro pergunta, já agora bom dia Mário, quais são as grandes dificuldades na localização exata do ponto de fuga? É assim, só se a fuga for demasiado grande, em que nós, por exemplo, esta fuga é pequena e é neste orifício. Só se a fuga for monstruosamente grande, em que nós estamos com uma sniffer aqui, imagine, e nós não conseguimos detectar exatamente qual é a zona, porque aqui já estamos a detectar a fuga, ou seja, isto depois tem que ser delineado caso a caso, porque se a fuga for demasiado grande, ela vai-nos acusar fuga numa zona muito distante de ensaio, ou seja, se utilizar a sniffer e acusar fuga aqui, eu não sei em que geratriz do equipamento é que está a fuga, ou seja, quanto mais fugas mais pequenas, mais localmente é detectada. Fugas grandes também são fugas mais visíveis, ou seja, estamos a falar de, se tivermos uma fuga demasiado grande, não precisamos de com um sniffer com um ponto focal tão pequeno detectar uma fuga em demasia. Mas este tipo de ensaio, quer o vácuo, quer a sniffer, consegue determinar exatamente o local da fuga. Okay. Eu diria mais, quer dizer, exatamente o ensaio de hélio é bom exatamente para pequenas fugas, porque as outras, olha, os outros ensaios detectam-nas bem, não é? Exatamente. Ou seja, o especial dos ensaios não destrutivos é que umas técnicas complementam-se umas às outras. Exatamente. E, por exemplo, o ensaio da caixa de vácuo é o ideal para os fundos dos tanques, porque, por exemplo, um ensaio de radiografia não tem acesso aos 2 lados do chão, não consegue pôr uma película radiográfica e já não consegue fazer o ensaio. Então o leak test já vai complementar. E assim sucessivamente. Temos vários ensaios. E o leak test que nós usamos é exatamente para exigências elevadas. Estamos a falar da indústria, por exemplo, da nuclear ou da farmacêutica e coisas do género, ou de produtos tóxicos perigosíssimos, onde o zero é zero, tem que ser zero. E, embora a gente saiba que não há zeros, mas este é o que mais se aproxima em termos de fugas, não é? É isso. Ok. Entretanto, a Eliana está presente e ela disse que referia-se sem sniffer. Sem sniffer, nós temos o caso da aplicação do hélio com a pistola no equipamento com vácuo. Ou seja, voltamos à mesma situação. Se a área for devidamente arejada, não temos problemas nenhum. Nós aplicamos o hélio no nosso equipamento, a área é arejada, o hélio vai saindo das zonas de não interesse e podemos continuar a nossa inspeção sem problema nenhum. O único requisito é fazer de cima para baixo, porque se começarmos em baixo, o hélio vai subir e vai acusar fuga em qualquer zona do equipamento. Se começarmos em cima, não há fuga nesta zona, vamos descendo, quando ele tiver uma fuga em qualquer zona vai apitar. Ou seja, o ideal é sempre de cima para baixo,
sem sniffer, utilizando o hélio, vocês conseguem fazer o ensaio sem problema nenhum, desde que a área seja devidamente arejada. E quando falamos em arejada, não necessitamos de ar forçado, não precisamos de ventoinhas nem nada do género, basta 2 portas em 2 extremidades opostas abertas para haver circulação do ar. Posso acrescentar que o caso mais diabólico que nós encontramos na prática foi, e conseguimos detectar, fugas de hélio num tanque de não sei quantos milhares de metros cúbicos do navio, em que já tinham sido postas à prova todas as técnicas, até inclusivamente a emissão acústica, estava pejado de sondas de emissão acústica, e foi graças ao hélio que nós conseguimos, com muita calma e com o nosso sniffer, descobrir onde é que estavam as fugas, e era gravíssima a avaria que tinha o tanque, que era um navio-tanque de um produto super perigoso. E fomos com a calma que disse agora o Helder, de baixo para cima, de um lado para o outro, esperando, não sei o quê, demorámos cerca de 15 dias, mas conseguimos chegar ao resultado usando o sniffer, mas com alguns cuidados de arejamento e de técnica de onde é que começamos, onde é que acabamos, hoje é aqui, hoje é lá, por exclusão de partes chegamos lá. É mesmo isso. Exatamente. Entretanto, alguma questão de algum participante? Bem, não tenho nenhuma pergunta para responder no chat, penso eu. Eu tenho apanhado todas. Ok. Temos aqui uma do João. Sobre os pipelines enterrados, se é fácil saber que tem fuga, mas é detectar onde é difícil. O sniffer pode detectar onde, ao nível do solo. O sniffer não tem a capacidade de detectar um tubo enterrado ao nível do solo, ou seja, nós temos que ter proximidade, não há passagem, por muito grande que possa ser a fuga, né? Não temos como comprovar que com a sniffer a passar junto ao solo, e depois também temos vários tipos de solo, temos alcatrão, temos terra, temos vários isolamentos de plástico que possa ter o pipeline, não conseguimos detectar com precisão com a sniffer um tubo enterrado. É tal situação, temos de ter acesso ao pipeline em questão, por alguma das extremidades. Está correto, João? Ok. Sim, senhor. Penso que não deixei nenhuma pergunta para trás. Meus senhores, alguma pergunta, estejam à vontade em questionar, ainda relativamente à apresentação ou à demonstração, caso haja alguma dúvida. Se vocês não tiverem dúvidas, também não os vou prender aqui eternamente, se estejam à vontade. Se tiverem alguma questão a posteriori, podem me perguntar, podem mandar um e-mail. Eu partilhei o meu e-mail na altura, no fim da apresentação, eu partilhei o meu e-mail. Caso vocês precisem de me contactar a posteriori, estejam à vontade. Peço desculpa. Eu volto a mostrar, só um momentinho. Aqui. Eu volto a partilhar o meu contacto, se vocês precisarem de contactar num futuro próximo. Se quiser, estejam à vontade, está aqui o contacto, caso precisem. Entretanto, estou só a consultar aqui se alguém escreveu mais alguma questão no chat. Vou novamente retirar a partilha da tela para não deixar nenhuma questão por responder. Temos aqui o Pedro Cardoso, que agradece, que foi útil a sessão, que não ligou a câmara, ok? Para não sobrecarregar a rede, ok.
o Pedro Cardoso não deixou nenhuma questão, deixou só uma opinião dele. Vocês estejam à vontade, se não tiverem questões, podem deixar opiniões, podem deixar algum contacto caso queiram partilhar, estejam à vontade, podem me contactar sempre que quiserem, tem aí o meu e-mail que eu partilhei. Se não surgirem mais nenhuma dúvida, agradeço a vossa presença neste web seminar. Não se esqueçam que o grupo IEP, onde pertence à JTL, terá o próximo seminário no dia 21 de maio. O meu colega especialista em RPA fará um webinar acerca da técnica de reflectometria de pulso acústico. Também será às 10 horas. Estejam presentes. Bem, não vou desligar antes que o engenheiro Cássio acabe de escrever, que ele está a escrever qualquer coisa. O pessoal já não tem mais questões, já está tudo. Eu não sei se consigo enviar isto ou não. Tem que selecionar em baixo para quem é que está a enviar. Ou envia diretamente para todos ou envia para uma pessoa. Então onde é que eu envio isto? Aqui. Onde você escreve, diz para e você seleciona para quem quer escrever. É para o João, é para o João. Força nisso. Então, enviar. Pronto, o pessoal já está a deixar opiniões e a despedir-se, alguns em parte. Meeting chart. Vocês estejam à vontade, ainda têm tempo. Por mim, estejam à vontade que eu estou por aqui. Se pode surgir dúvidas a posteriori ou agora mesmo, estejam à vontade. Agradeço os vossos comentários, muitos de vós são positivos, agradecem a apresentação, que em si foi esclarecedora. Eu agradeço a vossa presença e já agora convido-vos, sempre que tiverem algum interesse em conhecer as nossas instalações, basta combinar e nós podemos apresentar-vos as nossas instalações. Neste caso aqui nós fizemos este webinar porque não podemos estar juntos fisicamente. Nós já fizemos evento similar em novembro do ano passado, fizemos um seminário destas novas técnicas para toda a gente que estivesse interessada. Nesta situação atual fazemos nestes moldes, em molde à distância por videoconferência. No entanto, quando for possível recebermos algumas visitas da vossa parte, estejam à vontade em se deslocarem às nossas instalações da AJL, Fradelos, Famalicão, ou então aqui no IEP em Matosinhos. Estejam à vontade, podem aparecer, conhecer os nossos ensaios, as nossas técnicas e os nossos técnicos, porque é o nosso know-how, é o conhecimento dos técnicos em si, que são certificados pela norma europeia 9712, que qualifica o pessoal de ensaios não instrutivos. O Paulo Filipe Vargas já conheceu as instalações em Matosinhos, por isso já conhece aqui a casa. Esta é a casa-mãe do grupo, neste caso. Temos instalações em Lisboa, também, que é a nossa delegação do Sul está sediada em Lisboa. Temos lá o grupo IEP, designadamente o IEP em si, o Instituto Eletrotécnico Português, e a AJL, também tem lá uma delegação. Ou seja, tentamos nos expandir pelo território todo. E pronto, assim, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, eu vou-me despedir de vocês. Agradeço a vossa presença. Não se esqueçam, no próximo dia 21 às 10 horas, a próxima sessão, o próximo webinar de RPA. E desejo tudo de bom e que todos fiquem bem e um excelente dia, que hoje está um dia de sol, por isso um bom dia para todos e até uma próxima.